Fala galera, beleza? Queria compartilhar com vocês aqui nessa noite algumas lições aqui de Daniel capítulo 6, né? Esse contexto aqui de Daniel, o reinado de Belsazar e o reinado de Nabucodonosor haviam passado, né? Deus havia entregado esses reinos para outro rei, né? E nesse presente tempo aqui, nesse momento aqui, Dário, né? Ele foi constituído rei. Né? E até aqui, né, se vocês buscarem a história de Daniel ele foi uma pessoa que Deus exaltou sobre os reinos anteriores, né? Até aqui a história de Daniel é tremenda, é linda, porque ele foi um jovem que se sobressaiu sobre os magos da época, os encantadores, os sábios daquela época, por ser um jovem que foi cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, recebeu de Deus dom de interpretação de sonho, toda a ciência, né, da língua lá dos caldeus e tudo mais. Então aqui pareceu bem para Dário, nesse momento aqui de Daniel 6, constituir Daniel, né, aqui como um dos presidentes ali, um dos, vamos se dizer, um dos administradores do reino dele, né? E aí então, por Daniel ser uma pessoa tão inteligente, tão sábia, tão temente a Deus, né? Ele sofreu ali, naquele momento, ele sofreu grande retaliação, né? As pessoas ali em volta, os sátrapas, né? Os outros presidentes desse reino, eles se levantaram contra Daniel nesse tempo, porque sabiam, né, do coração de Daniel, sabia que Daniel era alguém que não negociava os valores, não negociava os princípios que ele tinha com seu Deus, né? E Daniel, ele não se dobrava de joelhos diante do rei para pedir bênção, para pedir alguma coisa. Ele sempre buscava o quê? Buscava Deus. Ele sempre orava. A Bíblia diz que em Daniel 6, que ele Daniel 6:10, 3 vezes ao dia Daniel orava ao seu Deus, ao único Deus. E esse povo, então, ele se levantou assim com inveja, né? Eles quiseram ali algum motivo, então, para poder destituir Daniel e até mesmo matar Daniel, né? Eu queria aqui nesse tempo, dentro disso, de tudo isso que eu falei, aqui compartilhar com vocês alguns princípios para abençoar você, que eu creio que nós somos essa geração, né? Deus está levantando muitos Daniels, né? Muitos Daniels nesse tempo, nesse período, na história, homens que não se curvaram, homens de princípios, homens tementes a Deus. Então, o primeiro princípio aqui, a primeira coisa que aconteceu com Daniel, gente, é que Daniel, então, por ser fiel, por ser piedoso, ele foi retalhado, ele sofreu retaliação. E Daniel, ao invés de buscar ali se justificar, se defender, Daniel ele teve uma atitude assim incrível que eu queria compartilhar. Daniel, ele foi orar. Então esse é o primeiro ponto. Em meio a crises, em meio a retaliações, em tempos de tribulação, nós temos que orar. Nós temos que buscar o nosso Deus, se possível 3 vezes ao dia. Porque essa é a lição que Daniel ele deixa para nós aqui. Então esses inimigos, vendo isso, né, vendo que Daniel, então, ao invés de ir lá no rei pedir a bênção, ao invés de ir lá no rei colocar os seus pedidos, né, diante de Dário, Daniel estava orando, os seus inimigos ficaram furiosos, se levantaram contra Daniel, falando para o rei ali, para o rei Dário, fazer um decreto: olha, rei, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um decreto aqui, que quem não pedir antes de qualquer Deus, antes de qualquer coisa, quem não for até você, rei, fazer a sua petição, que essa pessoa seja morta, seja lançada na cova dos leões. E o rei falou: olha, eu assino embaixo, né? Vamos fazer isso então. E aí eles foram atrás de Daniel, viram que Daniel ele tinha princípios. Daniel ele foi alguém que buscou a Deus. Então eles chegaram até o rei e se levantaram e fizeram esse intento contra Daniel. Então outra coisa que depois disso acontece, outro princípio aqui. Então Daniel ele foi lançado na cova dos leões por causa desse decreto. Mesmo que o rei não queria fazer isso a princípio, porque o rei gostava de Daniel, por causa da lei que foi estabelecida, dessa regra, desse decreto, Daniel então foi lançado.
E outra coisa, segundo princípio aqui que eu queria compartilhar, é que Daniel descansou no cuidado de Deus. Ele descansou no cuidado de Deus. Por quê? Porque Daniel sabia, Daniel ele tinha no coração, Daniel ele cria que o Deus dele, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ele era um Deus soberano, ele é um Deus soberano que pode ou não livrá-lo da boca do leão, se ele quiser, e se ele não quiser, e assim parecer da vontade de Deus, Daniel também tinha total ciência e total descanso que se ele morresse, ele seria fiel até o fim, né? Então uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que descansar no cuidado de Deus, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de angústia, de crise financeira, de crise existencial, até momentos de perseguições, momentos de retaliações. Eu acredito que nós precisamos descansar em Deus, descansar no cuidado dele, descansar que ele é soberano, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para fazer até mesmo eu e você prosperar em meio a essa crise, e ele é poderoso, ele é soberano, ele pode fazer com que a gente aprenda muitas lições, muitos princípios, muita coisa em meio a esse tempo. Então, esse foi o segundo ponto. Para finalizar aqui, para não ficar grande o vídeo, né? O que aconteceu? Daniel então foi salvo. Deus então ele intervém, Deus então ele vem de encontro com a causa de Daniel, fecha a boca do leão. Então os inimigos de Daniel eles são envergonhados. Outra coisa é que o nome de Deus foi exaltado, e no verso 28 do capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel prospera, e no reinado de Dário, do reinado de Ciro, o persa. Olha que tremendo, que interessante. Daniel não somente descansou no cuidado de Deus, mas Deus ele elevou o nome de Daniel ali naquele reino. Os inimigos então que tentaram matar Daniel, eles foram mortos, né? Eu queria que você pensasse nisso. Todo aquele que se levanta contra Deus e contra os escolhidos de Deus, eles estão levantando contra o Criador, contra aquele que é mais poderoso que tudo. E ai daquele, a Bíblia diz que ai daquele que cair na mão de Deus, né? Lutar contra Deus é a pior coisa que existe. Então a gente não tem que se defender. Todo aquele que se levantar contra nós está se levantando contra Deus, né? Os nossos inimigos, né? Os inimigos de Cristo serão colocados lá no final dos tempos como estrado debaixo dos pés do Senhor. Então a gente não tem que temer os nossos inimigos, que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, né? Mas contra os principados e potestades. Então Daniel aqui ele foi muito mais do que livrado, ele prosperou ainda, né? Então eu creio que é isso que Deus quer fazer com a gente. O nome dele vai ser sempre exaltado sobre todas as coisas. E eu queria deixar essa lição para você, essas 3 lições aí. Descanse em Deus em meio à crise, descanse em Deus nesse tempo, que Deus ele certamente sabe o que está fazendo, ele é o rei sobre a história, ele tem a rédea da história em suas mãos, né? Nas suas mãos há o livro da vida, onde está todos os dias nossos escritos. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima.